Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Sextou! E hoje, né, nada mais justo, nada mais correto do que eu cantar a música da sexta-feira. Sextou com S de saudade. Muitas saudades de vocês. E como vocês podem ver, hoje a prof trouxe um layout aí diferenciado para essa aula de History, que é a nossa primeira aula. Nós teremos ainda filosofia, que é a nossa aula ao vivo, mas tá muito bacana a aula de filosofia, gente. A gente vai trabalhar o dicionário ilustrado das emoções, que é, supimpa demais, tá? Então, e vocês têm, meu planejamento tá desse lado dessa vez, né? Eu fico intercalando. E vocês têm também arte com a professora Elis, tá bom? Então, hoje é especial o layout da nossa videoaula em comemoração à nossa videochamada de Halloween, às 19 horas. Uhul! Então, mais pro final, a prof vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, bora lá! Gente, nós vamos falar, né? Deixa eu voltar aqui, marcos de memória no Brasil, tá bom? Nesse capítulo aqui, no capítulo 7, nós falaremos sobre marcos de memória no Brasil e no 8 sobre patrimônios da humanidade. Então, vamos começar aí com marcos de memória no Brasil, tá? Leia este trecho de uma letra de música do computador, gente, a prof ia falar. Pelo amor, né? Então, vamos começar? Novamente, leia este trecho de uma letra de música do compositor Caetano Veloso. No texto, apresenta-se a impressão de um indivíduo chegar à cidade de São Paulo. Então, olha lá, o título da música, Sampa. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas. E é mais ou menos assim, alguma coisa acontece no meu coração. Mas não é o forte da prof cantar, né? Vocês podem pesquisar essa música na internet, tá bom? Então, essas questões aqui, gente, vocês vão conversar com a família e vão fazer no caderno de History, no caderno de história, com cabeçalho, margem, tudo certinho, tá? Qual é o nome das duas avenidas de São Paulo citadas na letra da música? Tá bem explícito ali, né? Bem visível. Número 2, em sua opinião, por que essas avenidas receberam esses nomes? Por que será? Tá? Isso vale uma pesquisa, tá bom? Para que vocês possam responder, né? Colocando ali antes a sua opinião e depois uma pesquisa. Número 3, em sua cidade, há ruas identificadas com nomes de pessoas ou datas? Claro que sim, né? Se sim, o que esses nomes e datas significam para você, né? O que vocês acham que significam na opinião de vocês, tá bom? Por isso que a prof falou, vale uma pesquisa depois da opinião de vocês, tá bom? Nós vamos até a página 7. O que são marcos de memória? O prof vai pegar aqui a apontadora laser para que a gente possa acompanhar. Muitas pessoas têm o costume de guardar lembranças de acontecimentos que ocorreram em sua vida, por exemplo, de viagens, passeios ou aniversários. Esse hábito é uma forma de preservar as experiências vividas. Geralmente, as pessoas guardam lembranças de momentos que consideram importantes. Na vida em sociedade, isso também ocorre. Alguns acontecimentos da história são considerados importantes por grupos de pessoas, são preservados na memória. Então, esses acontecimentos, né, da história considerados importantes por grupos de pessoas são preservados na memória de um povo, de uma cidade, de um estado ou de um país, só que de diferentes formas. Locais públicos, por exemplo, ruas, praças, bibliotecas e até mesmo municípios podem ser batizados com nomes de pessoas do passado ou com nomes que fazem referência a datas ou acontecimentos da história local ou nacional. Essa é uma das maneiras de manter viva a memória do passado. Construir monumentos e incorporar datas comemorativas ao calendário do país
também são formas de relembrar eventos históricos, pessoas ou grupos de pessoas que vivenciaram esses momentos, né? Datas comemorativas, monumentos e nomes de logradouros, tá, gente? Logradouros aí, ó, são os espaços destinados à circulação pública de veículos, as ruas, travessas, becos, avenidas, praças e pontes, tá? São considerados logradouros. Eles podem ser considerados marcos de memória, tá? A independência do Brasil, né, o dia de Tiradentes e o dia da Consciência Negra são exemplos de datas importantes. Você sabe em que datas esses acontecimentos são lembrados, né? Gente, nós temos aqui em Curitiba, por exemplo, a Avenida 7 de Setembro, né? Então, nós podemos ver aí em várias cidades, e a Avenida 7 de Setembro não existe só aqui em Curitiba, tá? Então, nós podemos ver em várias cidades aí exemplos de marcos de memória, tá? A prof tá falando né? Mas nós temos aí Avenida Getúlio Vargas, né? Então, assim, se contemplam aí não só as datas, mas as pessoas também, né? Que fizeram parte aí da história. Pode ser da história local ou da história nacional, tá bom? Como o presidente que a prof acabou de falar, tá bom? Memórias de um Povo, na página 4. Não vai dar para ler aqui, tá? Então, vocês vão acompanhar no livro. Só a introdução a gente consegue ler ali, tá? Que a prof não quis desmembrar essa página, que dividir essa página, tá? As histórias fazem parte da identidade de um povo e geralmente são compartilhadas pelos grupos de indivíduos que fazem parte desse povo. Essas memórias coletivas desenvolvem nas pessoas um sentimento de pertencimento a um lugar, a uma sociedade e a uma história em comum. A ilustração dessas páginas mostra como as diferentes formas de marcos de memória podem ser representadas nas cidades brasileiras. Então, gente, ó, ali nós temos, ó, Hospital Zilda Arnes, Avenida Presidente Getúlio Vargas, que a prof acabou de falar, né? Então, aqui, ó, tá? Vou deixar aqui, ó, o meu marcador, tá? E vou ler aqui no livro. Você já deve ter observado que nas cidades normalmente existem vários monumentos, né? Tem estátuas, esculturas, painéis, obeliscos. Essas construções homenageiam pessoas ou grupos sociais e servem para manter a memória deles e dos seus feitos. Há uma grande diversidade de monumentos no Brasil que representam indígenas, membros do exército, personalidades políticas, afrodescendentes, imigrantes, entre outros grupos e pessoas. Aqui, pessoal, ó, no Brasil e no mundo, muitos nomes de ruas relembram datas e personagens históricos que fizeram parte da história do país. Você sabia que todos os cidadãos brasileiros têm o direito de propor a nomeação ou a troca de nome de uma rua, gente? Tá? É direito de todo cidadão brasileiro, tá? Fazer aí... propor a troca aí do nome da rua, né? Ou propor a nomeação aí, tá? Dessa rua. Aí passa por todo um processo burocrático, claro, né? Eu não vou chegar lá e vou dizer assim, olha, eu quero que a minha rua agora se chame Rua Sandra da Silva, né? Não é assim. Passa por todo um processo burocrático, tá? Para que isso aconteça. E depende do caso também, tá? Vamos para o próximo. Página 5. Então, aqui, ó. Hospitais, bibliotecas, escolas públicas e outras instituições também podem receber nomes que fazem homenagem a datas ou personagens históricos, tá? Então, aqui nós estamos vendo. Gente, isso aqui está retratando a nossa cidade, tá? Colégio Estadual Tiradentes, né? A gente já estudou, vocês já estão cabeludos de saber sobre Tiradentes, sobre a história de Tiradentes, e nós temos aqui, ó, um colégio estadual com o nome de Tiradentes. Desde 1949, o dia 7 de setembro é feriado nacional no Brasil. Nessa data, comemora-se o momento em que o país se tornou independente de Portugal, ou seja, né? Estou aqui, tá, pessoal? Deixou de ser governado e administrado pelo então Reino Português. Nesse dia, é muito comum em várias cidades brasileiras ocorrerem desfiles públicos organizados pela população e por militares. Essa é uma forma de celebrar e preservar a lembrança desse acontecimento, tá?
É importante saber, porém, que as memórias de um povo são construídas no decorrer do tempo, pelos sujeitos que têm interesse em preservá-las. Claro, precisa haver esse interesse, né, dessa preservação, senão a história não continua, a história não é preservada, não tem continuação, né? A gente não pode dar continuidade. Ali está falando do obelisco, né, que é um monumento comemorativo, geralmente feito de pedra, com forma alongada, tá? Estava na outra página ali. Falando um pouquinho do 7 de setembro, né, muitas escolas participam, escolas estaduais, municipais, participam desse desfile de 7 de setembro, e esse ano, devido à pandemia, né, mais um evento aí que a gente teve um pouquinho diferente, né, de todos os outros anos, né, então não houve desfile aí de veteranos do exército, escolas, enfim, né. Mas tomara Deus que ano que vem a gente consiga retomar tudo isso, né? Porque esse desfile cívico é muito importante, né? Para demonstrar um pouquinho aí da história do nosso país, tá? Página 6. Então, agora, as atividades, tá bom? São 2 páginas bem tranquilex. O que são marcos de memória? Pode responder aqui no livro? Pode. Número 2, pinte de azul as frases corretas e de vermelho as incorretas, tá? Então, eu vou ler aqui, ó. Todos os acontecimentos do passado são relembrados pelas pessoas na atualidade. Será que é correto isso? Ou é incorreto? Então, aí você vai... Se você achar que é correto, é azul. Incorreto, vermelho, tá? 3, os marcos de memória podem ser encontrados de diferentes formas em uma sociedade. Escreva 3 exemplos. A gente falou de alguns, vocês vão escrever 3 exemplos. Explorando documentos. Leia este trecho do depoimento de Edgar Martins, em que fala de lembranças que tem do bairro Vila Guilherme, na cidade de São Paulo, onde ele e seus antepassados viveram. Lembro-me da Praça Oscar, hoje Praça Oscar da Silva, onde havia o Parquinho, Parque Infantil Padre Anchieta, da Prefeitura. Hoje uma linda praça com árvores e destacando as lindas oliveiras, uma homenagem ao cão Salomão, um posto policial, um obelisco do Lions Club de Vila Guilherme e o ponto histórico de madeira do ônibus 57, né? E tá retratando exatamente essa praça aqui, tá, gente? Vila Guilherme, Anhangabaú. E um lindo playground para as crianças do bairro. Nota, uma vez por semana, no período da noite, colocam uma tela e passam filmes aos frequentadores da praça. Não poderia esquecer da Biquinha, na rua Petrópolis, hoje Cássio de Almeida, onde havia uma trilha que ia até a rua Chico Pontes, né? Então, olha lá. De acordo com a leitura do texto, responda as questões. Letra A. Que lugares citados no texto guardam a história da Praça Oscar da Silva e podem ser considerados marcos de memória, né? Alguns lugares citados ali podem ser considerados marcos de memória. Então, que lugares são esses? Letra B. No texto, sublinhe os nomes de locais que homenageiam pessoas na Vila Guilherme. Tá bom? Prestem bastante atenção que tá bem tranquilo de fazer. E o nosso último exercício, ó. Eu faço parte da história. Escreva o nome de marcos de memória que guardam histórias de eventos ou sujeitos históricos na sua cidade. Vale a pesquisa? Tem que fazer a pesquisa, né, gente? Façam a pesquisa. Aproveita para fazer a pesquisa com o pai, com a mãe. Vocês verão que na nossa cidade, a cidade aqui de Curitiba, existem muitos ali sujeitos históricos, tá? Marcos de memória, que fazem parte da nossa Curitiba, tá bom? E de São José, de Pinhais, enfim. Façam a pesquisa de onde vocês são, tá bom? Não precisa ser só de Curitiba. Número 2. No espaço a seguir, colhe uma imagem ou desenhe um marco de memória de sua cidade. Prof, não tenho revista, não tenho internet, não tenho impressora, não posso imprimir. Tá dizendo aqui, né, gente? Tá dizendo que a prof sempre diz que quando não tem a imagem, vocês podem desenhar, tá bom? Tá dizendo aqui, ó, colhe uma imagem ou desenhe. Beleza, gente? Então é isso. Até daqui a pouco em nosso encontro virtual de Halloween. Estou aguardando, vou contar uma novidade aqui para vocês, que eu vou postar no grupo,
Mas a gente vai fazer aí uma votação, tá? Do figurino mais criativo. Vejam bem, é criatividade, tá bom? Não é o figurino mais caro, o figurino mais bonito, não é isso, é o figurino mais criativo, tá bom? Então, criatividade never end. Então, ó, primeiro, segundo e terceiro lugares, tá bom? Esses três, a prof vai colocar lá no Facebook da escola como campeões no pódio aí da nossa videochamada, do nosso encontro virtual de Halloween. Campeões de criatividade nas fantasias, no look, enfim, tá bom? Fantasia, maquiagem, atitude, tá bom? Vale tudo! Então caprichem, muita criatividade, que eu sei que vocês têm, tá? Então é isso. Deixa a prof se despedir agora, aumentando aqui. Espero mesmo que vocês possam participar, tá bom? Eu vou preparar também o meu figurino, né? Estou ansiosa para ver o figurino de vocês, os figurinos de vocês, tá bom? Quem não puder participar, aquilo que a prof já colocou no grupo, não tem problema, tá bom? Não vai perder nota, são os pontinhos extras que a prof tá dando aí, em tudo que a gente vai trabalhar de forma divertida, né? Sem nem sentir, a gente vai trabalhar diversas áreas aí, diversas competências, diversas inteligências e vai ser muito divertido, tá bom? Então fiquem tranquilos, tá? Eu sei ali que tem o Matheus Silva, que acho que não vai poder participar, a Alice também não vai participar. Então assim, fiquem bem tranquilos, tá bom? Tá bom, Matheus? Tá bom, Alice? Fiquem tranquilos, tá? Participem se puderem, tá bom? E eu vou ficar muito feliz em vê-los lá na nossa videochamada. Então, um beijo. Fiquem com Deus. A prof vai se despedir aqui, porque é aula de filosofia ao vivo, então eu já vou me despedir aqui, tá? Porque eu não sei a sequência que vocês vão assistir essas aulas, tá bom? Então, ó. A prof ama todos vocês, tenham certeza disso. A prof tá cheia de saudades de todos vocês, de todos, sem exceção, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, aproveitem para curtir a família e até a nossa videochamada de Halloween e até a nossa semana de estudos da próxima semana, né? Tá bom? Beijo, beijo e tchau!